Senhor presidente, neste momento, vereador Raul, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, concordamos com o vereador Arildo Lima Júnior, do PSDB, que a sessão passada nós tivemos um belo exemplo de discussão parlamentar, quando pudemos unir as nossas ideias ou confrontar as nossas ideias com a manifestação de diversos vereadores em relação a um assunto definido, que é basicamente a função da Câmara Municipal. Analisar os assuntos, discutir os assuntos, melhorar o entendimento do assunto e encontrar soluções. Infelizmente, a Câmara Municipal de Bauru se furtou em cumprir uma das suas principais funções, que é a de fiscalizar o Poder Executivo. Desta forma, por sorte do Executivo, nós estamos impossibilitados de apurar, de fiscalizar, de verificar o passado, o que aconteceu até hoje em relação a um assunto que vem chamado tanta atenção e de uma gravidade muito grande na nossa cidade. O aterro municipal, o depósito, o descarte dos nossos resíduos. Se não podemos falar do passado, pelo menos podemos fiscalizar e falar do futuro. Na opinião deste vereador, nós não temos como fugir da licitação. Fatalmente ela terá que ser feita. O nosso prazo é muito pequeno. Na verdade, ele não existe mais, ele foi estendido. Ele está se acabando. Fala-se em 4.000 metros, vai gastar uma fortuna para 4.000 metros. Não é a solução também. O que nós precisamos, sim, é de tempo, com a comodidade de saber onde nós vamos colocar 300 toneladas de lixo por dia, para podermos aí, então, viabilizarmos uma forma definitiva. Já que a licitação é inevitável, que se faça a licitação. Nós temos modelos. Vereadora Lima Júnior, do PSDB, acabou de mostrar 2 cidades. Um modelo interessante para ser analisado, porque é uma situação bastante complexa. Não é tão simples como parece essa licitação. Mas que se faça, então, essa licitação e que possamos dar à cidade de Bauru, inclusive à administração, a tranquilidade de saber onde vai depositar 300 toneladas de lixo por dia. Sabemos da dificuldade, infelizmente não temos tempo, mas existem possibilidades. Que se possa, então, viabilizar, que se possa, então, analisar e tocar para frente. Faça logo essa licitação. Não vamos deixar para a última hora de novo, se bem que nós já passamos da última hora, mas enfim, que nós possamos viabilizar isso rapidamente e encontrar uma solução para dar tranquilidade a todos nós que nos preocupamos com a cidade de Bauru. Me honra com a parte, vereador Lima Júnior. Vereador, só para colaborar mais uma vez com esse debate, gostaria de informar aonde está hoje depositado o nosso aterro sanitário. Ele se encontra numa gleba de terra que foi doada pelo governo do estado para que fosse feito um distrito industrial naquele local. Aquela área que já pertence ao município perfaz 1.800.000 metros quadrados. Hoje o aterro ele ocupa praticamente 400.000 metros quadrados. Então nós temos hoje a prefeitura podendo licenciar uma área que já é dela, dada pelo governo do estado lá atrás, mas nós temos ainda uma reserva de área de 1.400.000 metros. Então, área nós temos. Nós temos área, deveríamos ter preparado ela para não estarmos nesse sufoco que nós estamos. Mas então que a gente possa fazer a licitação que tem que ser feita e possamos começar rapidamente o licenciamento desta área, que segundo o vereador Lima Júnior nós já temos, para que a gente possa ter, por um período de 20, 30 anos, a tranquilidade de um local para depositarmos o nosso lixo. O que nós não podemos é ficar parados como temos estado ao longo dos anos. Já que a coisa complicou, já que a água bateu no traseiro, como se diz,
que a gente possa, então, resolver definitivamente esse assunto. Façamos essa licitação por um período necessário. A gente sabe que essa liberação diária demora entre 1 e 2 anos, não é uma coisa rápida. Então, que a gente faça essa licitação, resolva esse problema imediato e já comece, na sequência, a liberação dessa nova área, para que, ao longo do tempo, a gente possa, sim, ter a tranquilidade que nós precisamos. E que a gente possa também, em tratando dessa nova área, começar a pensar numa usina. Que a gente possa aproveitar o lixo e não simplesmente descartá-lo. Seja para gerar energia ou, pelo menos, para reciclar, para diminuir o volume do lixo que se é colocado no solo e que acaba fazendo um volume muito grande. Na quinta-feira passada, nós tivemos aqui uma audiência pública. Uma audiência pública que tratou do abairramento da cidade. É um nome meio complicado. Abairramento seria o quê? Definir os bairros da nossa cidade. Possivelmente a maioria das pessoas vai se espantar. Como definir os bairros? Bauru já tem um monte de bairro. Engano. Bauru não tem nenhum bairro. Bauru não tem um bairro sequer. Nós nos acostumamos a chamar algumas regiões por alguns nomes, como Altos da Cidade, por exemplo. Altos da Cidade não é um bairro, assim como Cruzeiro do Sul também não é. E nem o centro da cidade é bairro. Nós não temos bairros na cidade de Bauru, porque não existe uma lei que cria os bairros na cidade de Bauru. Nós fizemos uma audiência pública e tenho que expor que o mérito dessa audiência não é deste vereador, são de alguns organizadores populares da nossa cidade, o Nelson Fio, a Olga Santos, a Vera Lúcia, Andréa Ortolani e o Jesus Adriano, com outras pessoas encabeçando esse projeto, para que Bauru faça uma lei delimitando os bairros da cidade. Primeiro, as regiões maiores e depois os bairros propriamente dito dentro dessas regiões. Nós tivemos aqui a Andréa, do Instituto de Arquitetos do Brasil, que fez uma belíssima e muito oportuna apresentação. Ela, por exemplo, divide a cidade em 21 bairros regionais, 12 urbanos e 9 rurais. É claro que esses bairros seriam divididos depois em vilas, em distritos, enfim, seriam mais subdivididos. Mas hoje não acontece. Queremos agradecer a André, o Dr. Fábio da OAB, a Vera Lúcia do IBGE e o José Chaides do Conselho do Município. Pessoas que se manifestaram aqui apresentando um largo potencial de informações em relação à postura de estabelecimento de bairros na nossa cidade. Hoje, a polícia delimita um tipo de bairro, o IBGE é outro, o Correio outro, ou seja, não se sabe onde começa e onde termina bairro nenhum, sem contar que não existe nome para esses bairros. Esse grupo de pessoas está trabalhando no intuito de fazer um projeto de lei de forma que Bauru tenha os seus bairros delimitados por lei. Os macro bairros e dentro deles os micro bairros, não é? Para que a população e para que todos os poderes constituídos na cidade trabalhem com o mesmo mapa. Por exemplo, o empresário quer se estabelecer em Bauru. Ele vai no IBGE. A região do Altos da cidade tem o quê? Mas não existe região Altos da cidade. Não se sabe quais bairros se pertencem a essa macro-região. Então o IBGE tem a divisão deles, porque eles têm que de alguma forma fazer o censo e apresentar números, mas não é os mesmos limites, por exemplo, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros ou, enfim, de outras entidades. Então é fundamental que a população de Bauru se debruce sobre esse assunto e que nós podemos ter, sim, uma cidade bem subdividida, bem delimitada, para facilitar tanto para a população na sua localização, quanto para uma inúmero série de empresários, de indústrias, de situações, como o Bombeiro, como o IBGE, como o Correio, possa ter o mesmo endereço, a mesma localização, o mesmo grupo de ruas
determinados dentro do mesmo bairro. Foi uma audiência bastante interessante e nós percebemos a importância desse assunto para a nossa cidade. Que a gente possa, sim, dar andamento nisso, complementar e fazer uma lei dividindo a nossa cidade em bairros. Obrigado, senhor presidente.